Problema que eu quero trazer para vocês. Diagnósticos falhos. Outro problema. Existe já no Brasil uma grande dificuldade para conseguir um diagnóstico. E ainda tem o problema de que quando aparece o diagnóstico, ele pode estar falho. Porque um profissional fechar um diagnóstico não é garantia que um outro profissional, às vezes com um pouco mais de experiência ou de estudo naquela área, vai chegar numa conclusão diferente. É comum médicos terem opiniões divergentes. É comum neuropsicólogos terem opiniões divergentes. Percebe? Dependendo da quantidade de especialização que um tem e que o outro não tem. Pergunta grandona aqui. Na escola na qual sou gestora, tem vários casos de alunos que necessitam de acompanhamento, mas os pais não aceitam. Necessitam de acompanhamento, mas os pais não aceitam. Como proceder nesses casos? Então, a gente tem que explicar para a família como esse acompanhamento vai ajudar o filho dela. De que forma? Essa clareza falta. Porque chegar para a família e falar, ele precisa de acompanhamento, é uma coisa, né? Outra coisa é chegar e falar assim, olha, nas atividades que a gente entrega para ele fazer, ele vai precisar de um profissional ao lado dele para indicar, para dar dicas específicas para ele conseguir fazer a atividade e acertar, e num tempo adequado para acompanhar o restante da turma. Olha, eu já dei uma explicação mais plausível aqui. Então, com o profissional acompanhando, ele vai conseguir participar mais das atividades com a turma, porque o profissional vai conseguir dar dicas e orientar ali. Eu tenho que explicar por que é importante, tá? Explica qual é a diferença que esse profissional vai fazer na vida desse aluno. Como? Ele vai ajudar de que forma? E a gente colocando isso para a família e a família entendendo essa importância, aí a gente consegue trazer clareza para essa família. Porque a família não é profissional da área de educação, a família não entende as dificuldades de aprendizado e a família não entende a função desse profissional, né? E quando falta clareza, surge o quê? Em todo lugar, quando se falta clareza, surgem dúvidas. Dúvidas. E em meio a dúvidas, dificilmente a gente consegue convencer uma pessoa de que alguma coisa é boa, se ela está cheia de dúvidas sobre isso. Eu tenho um aluno no 8º ano com todos os sintomas de autismo. Então, Terezinha, ele está no 8º ano, tem todos os sintomas do autismo. Mas de que forma que eu vou ajudar esse aluno a aprender de forma mais rápida e mais fácil? Como que eu posso ajudar esse aluno a aprender melhor, a ficar mais incluído, a participar mais, a precisar menos de ajuda, a conseguir fazer mais atividades, a apresentar mais resultados, a alcançar mais objetivos? É isso que a gente tem que se perguntar. É esse ponto, né? Porque vamos supor que chegue o diagnóstico para você, do aluno. E aí comece o atendimento educacional especializado e talvez até apareça um profissional de apoio. De que forma você vai... O que vai mudar na sua forma de trabalhar com esse aluno em sala de aula com um serviço de atendimento educacional especializado e um profissional de apoio? De que forma? O que vai mudar? Você vai continuar entregando as atividades da mesma forma? Achando que o profissional de apoio vai conseguir ensinar o aluno com aquelas atividades da mesma forma como elas já estavam sendo entregues antes do diagnóstico? Algo vai precisar mudar, não vai? E essa mudança, ela já poderia estar acontecendo hoje. Esse é o ponto. Assim que o aluno apresenta dificuldade em aprender algo que a gente está ensinando, a gente já pode fazer uma mudança. Assim que o aluno apresenta a dificuldade em compreender uma atividade que a gente entrega, a gente já pode mudar essa atividade. Porque quando a gente entrega uma atividade e o aluno, independente do diagnóstico, de ter ou não ter um diagnóstico, quando a gente entrega uma atividade e o aluno não consegue compreender, não consegue fazer ou não consegue acertar, essa atividade ela não está funcionando. Essa atividade está inadequada para esse aluno. E a gente já pode mudar ela. E o que é mudar a atividade? É adaptar? Adaptar para quem? Adaptar para aquela pessoa que está recebendo. Esse novo método de adaptar a atividade, ele te ajuda a entender a necessidade da pessoa que está ali na sua frente e conseguir adaptar para aquela pessoa
o que ela precisa naquele momento da vida dela. É por isso que é tão inovador. Porque ele não te deixa preso a rótulos, não te deixa preso a serviços que podem ou não acontecer. Você consegue começar a trabalhar a partir do hoje com o que você tem, com o tempo que você tem. E isso faz muita diferença. Que aí, chega no dia seguinte, você aplicando o método, você já consegue entregar uma atividade que já vai fazer aquele aluno avançar um pouco. E na outra semana, já entrega outras atividades que já vão fazer o aluno avançar mais um pouco. E mesmo que ele não tenha diagnóstico agora, tá? Pode ser que você começando a estimular o aluno dessa forma, mais para frente, daqui 30, 40, 6 meses, quando sair um diagnóstico, o diagnóstico pode sair de uma forma muito mais suave. O grau de dificuldade que esse aluno poderia apresentar pode ser reduzido, muito menor, porque uma enxurrada de estímulos já foram trabalhados em sala de aula. Porque a gente não ficou esperando, né? A gente agiu. E isso faz muita diferença. Eu trabalho com um aluno que tem laudo de TIA e transtorno opositor. Eu acho que este laudo é a família quem tem que chegar junto do processo. Então, sim, né, a família que tem que agilizar a questão do diagnóstico, com certeza. A família tem que levar nos especialistas, tem que fazer todos os exames, fazer todas as avaliações, enfim. E dependendo do que está investigando, é um processo muito grande, tá? Realmente é a família que tem que buscar. E eu acredito que é uma grande vantagem você ter o diagnóstico. É sim uma grande vantagem. Por quê? Porque você começa a procurar os tratamentos, né? Quando eu tenho um diagnóstico, eu começo a procurar um tratamento específico. Não é isso? Por exemplo, quando o nosso filho fechou o diagnóstico de TDAH, o meu filho Gabriel, a gente começou a procurar um tratamento específico com a neuropsicóloga para trabalhar os déficits específicos que ele tinha apresentado, né? A gente não identificou o tratamento antes, não começou a fazer o tratamento antes, justamente porque eu não sou neuropsicólogo, né? E tem a profissional que faria isso. Então, depois do diagnóstico, a gente começou uma intervenção. Só que, por que a gente procurou o diagnóstico? Aí que vem a questão. A gente começou a entender, a família agindo, né? Nesse caso, a família agindo. Começou a entender que estava fora do padrão ali. Ele tinha dificuldade para fazer algumas coisas, dificuldades para realizar algumas atividades. Só que antes mesmo de ir procurar o diagnóstico, a gente já começou a tomar algumas medidas. Por quê? Porque ele tinha que fazer atividade todo dia. Isso era na época da pandemia, a gente fazia atividade com ele em casa todo dia, né? É naquela época que as crianças não estavam indo para a escola. Então a gente começou a observar bem mais de perto, né, os comportamentos e as dificuldades de aprendizado começaram a aparecer. Mas a gente não ficou esperando. Ah, não, ele não consegue fazer atividade, deixa. Ah, não está conseguindo, paciência. Ou não está conseguindo, vamos forçar ele a fazer atividade, ou vamos deixar assim mesmo. Não, teve que agir, não teve? Por quê? Porque amanhã tinha outra atividade, depois de amanhã ia ter outra, na semana que vem ia ter outra. E enquanto todo esse processo de busca pelo diagnóstico até o fechamento começava, porque isso é longo, a gente já podia começar a agir hoje. E a gente já começou a agir. Qual era a dificuldade que ele tinha? Ele não queria fazer atividade. Por que ele não queria fazer atividade? Porque ele não via sentido na atividade. Ele não entendia o porquê, o propósito da atividade. E a gente começou a fazer o quê? Colocar propósito na atividade para ele. Contava a história da atividade. Falava para ele para que aquilo ali servia. E aí, às vezes, ele distraía com as coisas que estavam em volta. A gente começou a levar ele para local onde não tinham menos distrações. E tudo isso a gente foi fazendo antes de ter um diagnóstico. São coisas que você pode adaptar aí na sua sala de aula, coisas simples, que antes de aparecer um diagnóstico, a gente começar a agir, né, antes, ajuda muito, tá? Ajuda muito o aluno. Então, a partir da chegada do aluno na escola, o núcleo gestor, junto com o aluno, já tem que ajudar o aprendente. Exatamente, né? Exatamente. Que bacana a sua escola trabalhar dessa forma. Mas não são todas, né? Existem escolas que não começam a trabalhar de forma específica para ajudar aquele aluno e fica esperando alguma coisa acontecer.
Tá? Isso é um problema, quando a escola fica esperando. O diagnóstico é mais para ter o laudo para inserir o aluno no ISE da sala de recursos, que são questões legais da educação especial. Exatamente. É mais por questões legais do que questões pedagógicas. Por quê? Por questões pedagógicas, assim que o meu aluno começa a apresentar dificuldade, eu já tenho que modificar minha forma de ensinar. Já tenho que modificar. Já tenho que adaptar o que eu estou passando ali para o aluno.